Ah, que saudade do meu México! Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes são inclusive com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato! E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Olá, seja muito bem-vindo, prezadíssimo telespectador, a mais uma entrevista do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e também cidadania. Nesta edição, estamos recebendo um amigo da Casa TV Comunitária, mas também da Causa TV Comunitária, o vereador em São Paulo, Eliseu Gabriel, que vai falar, dentre outros temas, além da política, estamos aí em período efervescente, período de segundo turno, mas também falar de um tema caríssimo para ele e para a nossa TV Comunitária, que é a educação. Eliseu Gabriel, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, Fábio. Muita alegria mesmo. Muito bom. Eliseu, a questão do professor é sempre debatida, que é a importância da valorização, a importância da segurança nas escolas. Conta um pouco o que você tem feito, brigado como parlamentar, já que você representa essa classe tão importante para o nosso desenvolvimento. Em primeiro lugar, a questão da valorização dos professores é uma questão que eu me bato muito, não só porque eu sou professor, mas porque o professor é um protagonista fundamental da educação. Ele é absolutamente necessário no contato com os alunos, na interação pessoal dos alunos. Então, existe uma ideia meio difusa ainda de que a tecnologia pode substituir o professor pode se tornar um mero instrutor. Quer dizer, isso é uma burrice total, né? Isso só poderá trazer atraso para o processo de educação que está em andamento. A gente precisa valorizar o professor, ter certeza da sua importância no processo educacional, só assim nós vamos ter educação de qualidade. E a respeito de um tema também importantíssimo esse professor, além de valorizado, dentro de uma instituição, escola segura. Isso. Olha, a escola, primeiro eu queria defender a importância da escola, um espaço onde os jovens estabelecem suas relações, conseguem desenvolver seus afetos, enfim, se formam enquanto pessoa, em suas amizades, consegue entender a necessidade de respeitar as diferenças. Isso tudo a pessoa aprende na convivência, não é? Então, isso é muito importante. Então, a escola precisa ser preservada enquanto espaço de encontro dos jovens, dos alunos, enfim, das crianças. Isso é fundamental. Agora, a segurança na escola é outro drama, né? A gente vê, por exemplo, em boa parte das escolas que não existe segurança nem dentro e nem fora da escola. Você vê, por exemplo, muitas escolas, especialmente as públicas, em determinados bairros, com grades, portões trancados, cadeados. É uma coisa impressionante a quantidade de cadeado, de fechadura, de grade que tem nessas escolas. Por quê? Porque a escola está muito exposta. Então, o que precisa ver não é você também ficar achando que só isso vai resolver o problema, que é só chamar a polícia e mais polícia. A polícia é importante, mas precisa ter um comportamento da escola de uma segurança mais em que todos sejam responsáveis. Então, por exemplo, a própria prefeitura pode tomar medidas que favoreçam a segurança na escola. Por exemplo, estabelecendo um ambiente no entorno que as pessoas sintam mais seguras e mostrem que existe o poder público presente. Por exemplo, faixas de segurança de pedestre, controle de velocidade, muros de terreno baldio fechados, não tem entulho nos entornos, controle do comércio no entorno das escolas, o comércio irregular, enfim, controle das publicações no entorno das escolas, obscenas ou não.
Enfim, tem todo um conjunto de medidas preventivas, inclusive iluminação, que podem ser feitos pela prefeitura e também uma interação da Guarda Civil Metropolitana com a escola, onde a escola possa estabelecer discussões, grupos, né, de pessoas, o que é importante para a segurança em cada momento, o que cada um está fazendo pela sua segurança, ou seja, o que precisa haver, além do policiamento e da repressão à violência, precisa ter um envolvimento da comunidade, mostrando o seu papel na segurança. Vereador, eu creio que o maestro desse envolvimento de sociedade, população, é o poder público. Isso. Aqui, no âmbito municipal, é a prefeitura. No âmbito estadual, o nosso governo. E são esses entes, prefeitura e estado, que empregam muitos professores. O seu partido chegou agora à governança do nosso estado. Como é que está o diálogo com o governador Márcio França? Ele tem se mostrado sensível a essa questão da educação, segurança nas escolas. Como você encontrou o diálogo com ele acerca desses temas? Então, o governador Márcio França, ele está no governo há alguns meses apenas, né? Ele substituiu o Alckmin, que ele era vice do Alckmin, o Alckmin saiu candidato a presidente, e ele assumiu como governador. E é candidato à reeleição agora como governador, o Márcio França. Olha, é impressionante, é só você ir nas escolas e verificar. Em pouquíssimo tempo, ele já é outro ambiente, é um ambiente não é um entusiasmo exagerado, mas de otimismo. Os professores estão sendo enfim, estão sentindo que existe diferença, que ele realmente é voltado para os interesses mais da sociedade, que ele realmente valoriza o professor, que ele quer uma educação de qualidade, que ele quer implantar muitas escolas de tempo integral. Então é só verificar o novo sentimento, como é que as escolas estão sentindo. É impressionante a mudança. Isso em pouquíssimo tempo. Então o Márcio França, governador, será um sucesso na educação. E falar um pouco, já que a gente entrou nessa questão política, você citou aí que o atual governador Márcio França é candidato à reeleição, passou ao segundo turno o ex-prefeito João Dória, e vão disputar. Fala um pouquinho, vereador, como é que o senhor viu essa eleição? O senhor participou dela, foi uma eleição bem atípica, né? Com vários quadros aí partidários que não tinham uma tradição na política se elegendo. Um geral de como você enxergou essa eleição. Primeiro foi uma resposta muito forte da população, de uma maneira difusa, contra tudo que está aí, uma coisa em tudo que está aí, meio sem saber direito o que é, e a concentração de votos em alguns candidatos, da deputado, com 2 milhões de votos, é uma coisa impressionante. Essa é votação de senador, né? Ou até de governo, mas então concentrou voto em algumas pessoas muito conhecidas, principalmente conhecidas pela mídia, né? Pela grande mídia, que participou de alguns eventos importantes nos últimos anos. Aqui, eu não estou dizendo se estão certos ou estão errados, mas estiveram no foco, né? Então, tudo que representou ser contra a situação, teve uma votação maciça, mesmo as pessoas não olhando muito o que estavam fazendo, né? Então, elegeram muitas pessoas ainda com pouca experiência, pessoas assim que sequer imaginavam que iam ser eleitas, e muitas pessoas com experiência, com seriedade, acabaram ficando de lado. Então, esse é um quadro. Então, havia uma revolta contra tudo que está aí, de uma maneira genérica, que foi um verdadeiro tsunami na política. Agora, a gente espera que isso aí... porque agora está aí o parlamento eleito, está aí o Congresso Nacional eleito. Não vou falar nomes aqui, mas tem nomes deploráveis, né? Tem pessoas boas também, mas que corremos riscos sérios e a coisa, em vez de andar para frente, andar para trás. Foi também a eleição das fake news? Ah, sim, né? A quantidade de mentiras quer dizer, uma eleição também que as redes sociais tiveram um peso muito grande, muito acima do que se esperava. E as campanhas mais tradicionais realmente entraram em crise. Mas foi a mídia com muita mentira sendo contada. Por exemplo, o seu partido, pelas mídias sociais, aqui em São Paulo, estaria coligado com o PT. É verdade isso? Não, claro que não. Que o Márcio França apoia o PT, é do PT? De jeito nenhum. O Márcio França nunca apoiou o PT, pelo contrário. É um partido que tem posições diversas, né? Como, por exemplo, você pega
no Nordeste. Todo mundo apoiou Lula lá no Nordeste. O MDB, o PSDB, o PSB, todos os partidos que disputaram eleições em alguns estados do Nordeste apoiaram o Lula, porque queriam ter voto, né? Porque lá ele é muito forte. Agora dizer que isso, o Márcio França, não, o Márcio França, dentro do próprio partido, sempre foi o que foi contra qualquer tipo de ligação com o PT. Embora respeite o PT, não tem nada, respeita muitas ideias, tem gente séria em todo lugar, né? Não há essa coisa de essa vinculação que as mídias sociais apontam. Não, isso é uma mentira grande. Imagina, justo o Márcio França. O Márcio França está muito mais próximo do PSDB no passado, né? Do Alckmin, essas pessoas. Da social-democracia. Da social-democracia, né? Não é que é uma pessoa muito mais ao centro do que a esquerda, né? É muito mais ao centro. É uma pessoa muito equilibrada, foi prefeita, deputado federal, é vice-governador, sempre de uma lisura fantástica, né? Vereador, aproveitando falar da questão a gente fala de popularidade, das pessoas reagindo, a gente lembra de que em 2013, quando houve aquela massa de pessoas indo às ruas, protestando também contra o que estava estabelecido politicamente e principalmente reclamando melhores serviços públicos, eu lembro que recentemente aqui na capital a gente teve na gestão Pode deixar que não tem problema, não tem que cair não. Aqui na gestão do prefeito Dória, nós tivemos a Cidade Linda. O que ocorre é que a gente olha o entorno da prefeitura, que é a região central, e vê ainda muitos prédios degradados. Isso é enxugar gelo, isso aí é... O que é isso que nunca se resolve? Isso é mais uma fake news, né? Uma mentira contada, né? Uma ideia de que vai fazer uma cidade linda, como se fazer uma cidade linda é reunir meia dúzia de secretários para ficar varrendo a rua, para dar show, fazer imagem. Ou seja... É só show, não é tudo. Infelizmente, o que aconteceu na prefeitura foi muitas coisas falsas, né? Você inicia uma coisa e não consegue acabar. A impressão que era desse ex-prefeito, ele começa a fazer as coisas, mas não continua. Então, vamos fazer cidade linda, fica 1, 2, 3, 4 semanas, depois, cadê a cidade linda, né? E várias outras coisas, né? Vamos fazer banheiro com ar-condicionado nas feiras, então faz um show, chama a mídia, olha, banheiro ar-condicionado para as feiras, faz um banheiro, e depois aí todo mundo pensa que tem banheiro com ar-condicionado em todas as feiras. Vamos fazer 20 mil empregos para os moradores de ruas, arruma 10, 15, 20 empregos, ou sei lá, 100 empregos, e fica essa ideia, não, arrumou 20 mil empregos. Isso é tudo mentira. É uma coisa, sistemáticas mentiras. Essa é uma coisa que até me deixa incomodado. E pior que muita gente acredita. Né? Teve a questão também matemática, a resposta das urnas. O Dória venceu aqui na capital, sim, mas ele venceu com pouco mais de 20%. Né? Foi 26% a 22%, né? 26%. O Márcio com 22% aqui na capital. Né? E aqui a gente pode dizer que é o reduto eleitoral do Dória, né? Embora o pessoal mais não conhece. Embora ele seja um fenômeno político recente, aqui é o reduto dele, é exatamente onde o pessoal mais conhece. Eu queria que você comentasse que lá no reduto do Márcio, o litoral, mais precisamente São Vicente, né? Mas também as cidades litorâneas, ele teve mais de 60% dos votos. E aí, quem conhece o seu candidato gosta, aprova? Isso aí é justamente onde que o Dória é mais conhecido. É em São Paulo, na capital. E é justamente aqui que ele tem a rejeição. Quem o conhece sabe. Não é? Agora, no interior, ele é desconhecido. O pessoal só conhece uma imagem, uma ideia de uma coisa boa, de uma coisa ótima. Né? Aqui em São Paulo, não. As pessoas sabem. Viram o que aconteceu. Ele abandonou a prefeitura. Ele só fez fumaça e não realizou nada, só marketing, não aconteceu nada, não é? E no caso de São Vicente, no caso do Márcio França, ele foi prefeito durante todo o mandato. Ele ficou 4 anos, foi reeleito mais 4 anos, ficou 8 anos como prefeito e o pessoal conhece ele. E o pessoal o aprova, né? Vereador, o candidato presidencial do PSDB teve aí 5%, quase 5% dos votos gerais, ficou em 4º lugar, atrás de Ciro Gomes, do PDT.
é também, e até essa questão da rejeição Dória, essa questão dele não ter ganhado em São Paulo com tanta expressão como quando candidato a prefeito, isso também não é um desgaste do partido? É um desgaste muito grande. Eu acho que a própria existência da candidatura do Dória esvaziou muito o Alckmin, né? Quebrou muito esse centro que estabiliza o país, esse centro estabilizador foi rompido. Agora ficou uma radicalização para a direita e para a esquerda em nível federal, né? Então, acho que esse foi um problema sério, essa crise que foi causada justamente por essa luta interna dentro do PSDB, que acabou criando esse caso todo. É claro que tem outros problemas no PSDB. Mas no caso de São Paulo, a gente tem uma grande oportunidade de, no caso do Márcio França, ele ser um elemento estabilizador. Qualquer que seja o resultado da eleição presidencial, o Márcio sendo governador, ele vai ser o equilíbrio. Seja o PT que ganhe em nível nacional, seja o PSL do candidato, do outro candidato, qualquer um dos dois que seja eleito, o Márcio França é o equilíbrio, é uma pessoa que pode dar mais sustentação para o país, evitar que o radicalismo corra para um dos lados, para que a gente evite essa conflagração, essa briga, esse ódio de ambos os lados. O Márcio é justamente a pessoa que pode evitar isso sendo eleito em São Paulo. O Dória fez história no PSDB, primeiro por ter levado a prefeitura em primeiro turno, né? Mas, a outro lado da história também há muito tempo nós não tínhamos um segundo turno aqui no governo do estado, né? E justo com o Dória, acabou também indo para o segundo turno, aliás, pela primeira vez em muito tempo, indo para o segundo turno essa eleição. O que é isso, vereador? É um desgaste também? Agora, fora a questão de eventuais erros do partido, mas é um desgaste de mais de 20 anos no poder? Isso também é corrosivo para um partido, para um líder político? Mas não precisava ser, né? Isso pode ser um desgaste, mas você veja, o Dória ganhou no primeiro turno porque teve o apoio de muitas pessoas e muitos partidos que confiaram nele, que ele falou que ia ficar os 4 anos como prefeito. Uhum. O próprio Márcio França, que era o vice-governador na época, ele perguntou várias vezes para o Dória, e todo mundo perguntar, que ele disse que ia continuar sendo prefeito. E, portanto, tinha que ter estabilizado essa situação do país, ele sendo prefeito. Ensaiou ser presidente também, na hora né? que quando mal começa a administração na prefeitura, ele começa a ensaiar ser presidente, começou colocar nas cordas o Geraldo Alckmin, começou a fustigar o Alckmin, desorganizou o PSDB e desorganizou a cidade de São Paulo. Você criou um clima que você criou toda uma situação nova. No primeiro turno, ele teve um apoio, o Márcio França foi um dos grandes articuladores que juntou os vários partidos para apoiá-lo, para ele ganhar no primeiro turno. Ele ganhou graças ao Márcio, principalmente ao Márcio, e o apoio que ele teve do Alckmin, que era o padrinho dele. Mas o fato dele fazer o que fez, quer dizer, desestabilizou tudo, né? E agora, dificilmente, ele ganha o segundo turno, né? Eu acho que a tendência agora é o Márcio ser eleito governador. E o apoio do SCAF é importante, a candidatura do Márcio? Sim, o apoio do SCAF é importantíssimo. O SCAF já declarou, né? Gravou, inclusive, programa de TV, França, né? Foi uma coisa muito legal. E os eleitores do SCAF deverão seguir junto com o Márcio. Precisa falar com essa mentira de dizer que o Márcio é do PT, quer dizer, isso é falta de argumento, né? Que as pessoas não têm o que dizer quando dizem uma coisa dessa. Instantes finais da nossa entrevista, vereador, a importância da sua presença aqui é falar um pouquinho dessa eleição, da sua visão, de como acompanhou esse processo eleitoral. Eu gostaria de deixar a câmera aberta para suas considerações finais, caso alguma informação que queira nos prestar aqui não tenha sido contemplada nas nossas perguntas. Primeiro, agradecer muito, Fábio, muito boa a sua pergunta, muito boa a sua condução do nossa conversa aqui. Agradecer a oportunidade de dizer que nós estamos num momento extremamente crítico do país, em que o ódio está prevalecendo. A gente tem que evitar o ódio, a gente tem que procurar o equilíbrio, e qualquer que seja o resultado da eleição presidencial, nós temos que tentar manter a paz, evitar que a democracia seja rompida. Nós precisamos, principalmente, votar pensando, a democracia é fundamental, nós podemos votar, isso é uma grande bênção, isso é uma grande coisa, é muito importante para todos nós. E no caso da eleição de São Paulo, Fábio, eu tenho certeza que o povo saberá entender
o momento que a gente vive, a importância de ter um governador do perfil do Márcio França, experiente, um gestor já comprovado e que possa trazer a paz e o equilíbrio para o país. Vereador, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Esta edição do programa Mídia Cidadã fica por aqui. E eu quero convidá-lo a continuar acompanhando a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!